Dando prosseguimento à série Documentos da Cadepol, hoje nós vamos apresentar o depoimento de Getúlio Lopes França, detetive inspetor, chefe da coordenação de ensino da Academia de Polícia, ex-integrante da Polícia de Vigilância do Estado da Guanabara, da Força Policial, da Guarda Civil, 3 corporações de policiamento ostensivo do Estado do Rio de Janeiro, que hoje se encontram extintas, mas que marcaram a sua presença no quadro de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Meu caro inspetor Getúlio, fale-me um pouco da sua vida na Polícia do Rio de Janeiro, principalmente nessas corporações de policiamento ostensivo, das quais você tão bem participou. Pois não. Eu ingressei na polícia em 24 de janeiro de 1963, após prestar concurso no ano anterior. Na ocasião, tratava-se da Polícia de Vigilância do Estado da Guanabara. Polícia esta, que era comandada por um coronel de exército, Deschamps, e tinha a seguinte estrutura: serviço de guardas de rádio patrulha, serviço de policiamento de estádios de futebol, serviço de choque, grupamento de motociclistas e mais 18 distritos de vigilância distribuídos pelos diversos bairros do Rio, do então Estado da Guanabara. Nossas atribuições era de policiamento preventivo ostensivo e também, eventualmente, dávamos apoio ao sistema penitenciário com guarda externa ao presídio da Ilha Grande. Getúlio, como foi a passagem da Guarda Municipal para a Polícia de Vigilância? A Polícia de Vigilância tem um histórico anterior, porque ela não começou no Estado da Guanabara. Ela vem do antigo Distrito Federal e com o nome de Guarda Municipal, né? Que era uma corporação bem definida nas suas tarefas. Eu gostaria que você explicasse isso. Pois não. A Polícia de Vigilância, realmente, ela é oriunda da Guarda Municipal do antigo Distrito Federal. Em 1956, acredito que através da Lei 880, a Guarda Municipal do extinto, do antigo Distrito Federal, ela foi transformada em Polícia de Vigilância do Distrito Federal. Com a mudança da capital para Brasília, em 1960, os policiais federais que faziam o policiamento repressivo através das delegacias, eles puderam optar para a União. E acredito que 95% do seu efetivo assim fizeram, optaram para a União, ocorrendo uma evasão de funcionários nas delegacias. Em razão disso, o governador da época, já aqui, Estado da Guanabara, o jornalista Carlos Lacerda, se viu obrigado a lotar as delegacias com os integrantes dessa Polícia de Vigilância. E, a partir daí,
abriu novos concursos, aumentou o efetivo, já pelo ano de 1964, e praticamente tomamos todas as delegacias, ocupamos todas as lacunas deixadas por esses servidores federais. Em 1964 foi criada a Força Policial do Estado da Guanabara. Naquela época eu devia estar com meus 25 anos de idade, mas já percebia algumas coisas da política. E senti, né, que aquilo poderia ser uma manobra política, já que em abril se instalava aí o governo militar. Ele criou a Força Policial, tinha como seu diretor da Força Policial o Coronel Gustavo Borges, que certa feita foi até a sede da Polícia de Vigilância, e lá no nosso auditório ele reuniu todos os policiais que se encontravam no prédio, né? E lá então ele começou a sugerir que todos optassem para a Força Policial, mas de maneira não bastante política, né? Parecia que ele queria nos obrigar a fazê-lo, porquanto houve até ameaças, dizendo que aqueles que não optassem certamente seriam designados para servir na Ilha Grande, ou não ocuparia funções no serviço de rádio patrulha. Em razão disso, talvez, apenas 1/3 da polícia toda na época optou para essa força policial, que, embora com uma estrutura muito bem feita e muito bem organizada, ela teve curto tempo de duração. E daí, então, sendo extinta e criada no lugar a Guarda Civil. Aqueles que optaram para a Força Policial, dependendo do seu nível de instrução, né, eles ocupariam logo, aqueles que tivessem o curso ginasial, no caso, o cargo de agente policial. E aqueles não optantes ficariam simplesmente como guarda integrante dessa força policial. E de interessante é que eu já havia alcançado praticamente o fim de carreira na antiga Polícia de Vigilância. E convocado a servir a força policial, lá eu fui enquadrado no início de carreira, praticamente voltando ao zero. Depois disso, já em 1966 aproximadamente, essa força policial foi extinta e criada em seu lugar a Guarda Civil, que fazia também o serviço de policiamento de trânsito todo do estado da Guanabara, serviço de rádio patrulha, né? Tínhamos também um choque, fazíamos também o policiamento de estádios de futebol, o que é feito hoje pelo JEP da Polícia Militar, né? E essa Guarda Civil, ela também pouco durou, permaneceu somente até o ano de 1969, quando foi extinta. Seus componentes, então, tiveram os cargos transformados para o cargo de agente de polícia judiciária. Os agentes de polícia judiciária também tinham função idêntica ao detetive na época, sendo que com salários diferentes, menores. Eu queria saber como eram escolhidos os comandantes dessas corporações de policiamento ostensivo, como era a hierarquia dentro das organizações, como era o relacionamento com a autoridade policial, com as delegacias de polícia.
havia um comando imediato das delegacias de polícia sobre o policiamento executado por essas corporações, ou uma orientação desse policiamento? Enfim, como se processava essa atividade de polícia ostensiva, polícia preventiva, da polícia de vigilância, da Força Policial e da Guarda Civil? O comandante exercia um cargo político. Ele era sempre escolhido pelo próprio governador do estado. E na época, esses comandantes que exerceram o cargo de diretor eram militares. Primeiro, na Polícia de Vigilância, o coronel de Exército Deschamps. E diretamente subordinado a ele, nós tínhamos os oficiais de vigilância, que geralmente eles chefiavam os distritos de vigilância, o serviço de rádio patrulha, o grupamento de motociclistas, e abaixo do oficial de vigilância tinha um fiscal de vigilância. Este homem é que fazia toda a supervisão do policiamento na rua, inclusive fiscalização, né, com o objetivo de verificar se o guarda permanecia no posto para o qual foi designado. Entretanto, na Polícia Judiciária, quando nós éramos designados para as delegacias, nós passávamos à disposição dessa delegacia e, consequentemente, ficávamos diretamente subordinados ao delegado titular de cada dependência, obedecendo naturalmente os chefes de setores e serviços. No caso, na época, era as VIG, SVIG, que era o chefe geral. Abaixo dele tinha o chefe do setor de vigilância, tinha o chefe do setor de crimes contra o patrimônio e o chefe de serviço de seção, ou melhor, de setor de informações policiais, que era o CIP. E qualquer caso de indisciplina para efeito de punição, esse expediente era encaminhado diretamente à sede do comando, à sede da Polícia de Vigilância, onde lá existia uma assessoria jurídica para estudar cada caso e, se fosse o caso, né, punir. Dizem que a Polícia de Vigilância tinha um choque muito bem preparado para controle de distúrbios. Eu gostaria de saber como é que era esse choque. Eu gostaria que você nos descrevesse esse choque, a atuação desse choque, o preparo desse choque, o adestramento. E também gostaria de saber algo a respeito da invasão do Palácio Guanabara e como foi defendida pela Polícia de Vigilância, na época do governador Lacerda. Pois não. Realmente, o nosso serviço de polícia de choque eram elementos selecionados dentre a corporação toda. Preferentemente aqueles rapazes que praticavam várias modalidades de esportes, né? Capoeira, judô, boxe. E esse pessoal do choque, né, que convém dizer até no momento, que era uma polícia, a nossa polícia era uma polícia uniformizada e não uma polícia fardada. Esses rapazes, inclusive, entraram em ação em vários casos até de tumulto em estádio de futebol. Certa feita, inclusive, numa partida, se não me falha a memória, Bangu e Vasco, final, né? A torcida do Bangu, talvez incentivada por alguns elementos do próprio Bangu,
né? Ela criou um tremendo tumulto no Estado proletário em Moça Bonita. E na ocasião foi chamado às pressas o nosso choque. E o nosso choque então entrou em ação com energia e assim então conseguiu trazer a tranquilidade, né, àquele estádio. Quanto à invasão do Palácio Guanabara, época em que era o governador o jornalista Carlos Lacerda, lembro-me de uma ação eficiente do pessoal de choque e do serviço de rádio patrulha da Polícia de Vigilância, quando o palácio foi invadido por fuzileiros navais ligados possivelmente ao Cabo Anselmo e tentaram tomá-lo na força. Naquela ocasião, o pessoal nosso de choque, rádio patrulha, entrou em ação, houve a repressão e inclusive algumas prisões e impediram que esse ato se consumasse. Nós temos curiosidade de saber como eram os uniformes dessas três forças, já que o uniforme é um fator que distingue o policial em serviço e até, muitas vezes, é um fator que de acordo com a boa apresentação, inspira o respeito da população. Como era o uniforme dessas três forças? E outra coisa também, a Rádio Patrulha, as três foram responsáveis pelo patrulhamento sempre foi denominado aqui no Rio de Janeiro de serviço de rádio patrulha. Então, como é que se transcorria esse serviço de rádio patrulha? Como é que ele era realizado? Pois não. O uniforme usado pela Polícia de Vigilância era calça cinza, chumbo, sapatos pretos, tipo passo doble, meia preta, gandola de manga curta, também cinza, com cinto preto. Esse uniforme para o pessoal de rádio patrulha e cap de forro cinza. Já o pessoal nas delegacias, eles podiam usar a calça cinza com camisa de manga comprida, tipo social, azul clara, e gravata preta, cap também de forro cinza. Na força policial, não chegamos nem durante o período curto que a força policial permaneceu aí, não chegamos nem a usar o uniforme próprio dessa força policial. Continuamos usando aquele mesmo uniforme que outrora pertencia à Polícia de Vigilância. Com a criação da Guarda Civil do Estado da Guanabara, é que esse uniforme mudou. A calça passou a ser azul, não azul marinho, um azul um pouquinho mais claro do que o azul marinho. Camisa cinza de mangas compridas, gravata preta, cap de forro azul da mesma cor da calça. O nosso uniforme de gala já usava essa calça azul marinho, azul quase marinho, né? Com uma jaqueta, né? Com botões dourados, luvas brancas e cap branco, cap de forro branco, como se fora o guarda de trânsito.
cinto de largo branco sobre na parte da cintura da calça. A rádio patrulha, ela recebia o comando da central de polícia. Nós tínhamos aparelho de transmissão e recepção ligado direto nas viaturas, né? Diga-se de passagem, naquela época nós usávamos muito o Fusquinha. Era a única viatura que dispunhamos, Fusquinha. Esses guardas, além do armamento individual, ou seja, o revólver calibre 38, eles carregavam dentro dessas viaturas a metralhadora INA. O regime de trabalho, geralmente de rádio patrulha, era escala em 12 por 60. 12 de trabalho por 60 de folga. Ela era distribuída em pontos bases. Cada bairro, por exemplo, dependendo naturalmente do índice de criminalidade, é que determinava o número de pontos base. Pontos base onde essa viatura ficava estacionada. Em qualquer caso de requisição para a ocorrência, ela era acionada diretamente pela central via rádio e essa viatura então se deslocava para atender a ocorrência. Eu queria saber, ainda dentro desse assunto, o tempo de atendimento da ocorrência policial feito pela Rádio Patrulha e como era recebida a Rádio Patrulha da Polícia Civil pela população. Pois não. As rádio patrulhas, elas eram distribuídas em pontos bases. Nós chamávamos de ponto base. Esses pontos base, eles ficavam distribuídos dentro dos bairros. Isso naturalmente com planejamento prévio, né? Considerando-se o índice de criminalidade de determinadas áreas. Então essa distribuição era feita de acordo. Digamos, para dar um exemplo, né, o Meier. Se o Meier é dividido pela via férrea, né, tem duas, digamos assim, que o Meier tem duas partes. A parte do Jardim do Meier, onde tem o Hospital Salgado Filho, o quartel do Corpo de Bombeiros, e a outra parte, onde inicia a Rua Dias da Cruz. Pois bem, havia, por exemplo, uma viatura baseada permanentemente no Jardim do Meier. E o outro ponto base era nas proximidades, digamos, na Maria da Graça. A central de polícia, ao receber uma solicitação de rádio patrulha através de telefone, ela deslocava para o local da ocorrência a viatura que estivesse baseada mais próxima. Por conseguinte, o atendimento às vezes não passava de 10 minutos. Em 10 minutos, a pessoa que solicitou o auxílio policial, ela recebia essa viatura na porta de rádio patrulha. E quando a ocorrência era uma ocorrência mais violenta, onde tivesse maior número de elementos envolvidos, o próprio patrulheiro acionava a central de operações, a Polícia Central, e ela determinava o deslocamento de uma ou mais viaturas em auxílio àquela envolvida na ocorrência. Então o policiamento era bastante eficiente. A população gostava. A população, inclusive, recebia. Muitas vezes a Rádio Patrulha participou até na remoção de elementos loucos. Estava depredando lojas, estava tentando agredir transeuntes. E essa Rádio Patrulha, quando chegava, né, ao local e dominava aquele louco, usando da técnica que nos era ensinada na própria serviço de educação física nosso, né?
depois desse louco dominado, muitas vezes essa patrulha saía do local aplaudida, o que hoje raramente se vê o policial ser aplaudido na rua. Na Polícia Civil é tradicional a existência das turmas de ronda das delegacias policiais. É um serviço eficiente e que vem de longa data e é até hoje mantida pelos delegados mais diligentes. Como se processava a colaboração entre a turma de ronda das DPs e a Rádio Patrulha? Uma outra pergunta que eu quero fazer também, que é muito interessante, muito importante, a respeito do local de crime. Porque a Rádio Patrulha, em geral, é que faz o primeiro atendimento no local de crime. E muitas vezes o sucesso das investigações decorre da preservação desse local. Então, como se processava essa preservação do local de crime? Como era feita pela Rádio Patrulha da Polícia Civil? Pois não. A primeira pergunta a respeito do relacionamento entre as turmas de ronda e Rádio Patrulha. Havia mais coleguismo entre nós. A Rádio Patrulha, inclusive, os componentes dessa Rádio Patrulha, conhecia quase todo o efetivo das delegacias locais, onde ele tinha o seu ponto base. Muitas das vezes, um policial do Serviço de Crimes contra o Patrimônio suspeitava de um elemento que havia assaltado uma padaria. E em diligências, essas diligências resultavam em fracasso. Não tinha sorte de prender aquele elemento. Então, muitas das vezes, ele recorria àquele colega que estava na Rádio Patrulha, porque a Rádio Patrulha era um serviço dioturno, e muitas das vezes, lá pela madrugada, o tal indivíduo que a delegacia procurava, né, suspeito, passava tranquilamente por uma viatura de Rádio Patrulha. E simplesmente o colega de Rádio Patrulha detinha este elemento e conduzia até a delegacia, inclusive já orientando os colegas do plantão, né, que aquele elemento era necessário ao setor de crimes contra o patrimônio. Casos, por exemplo, também de cumprimento de mandado de prisão. Muitas vezes a delegacia estava tentando cumprir um mandado de prisão e tinha dificuldade. Ela fornecia cópia desse mandado de prisão para a patrulha da área, para essa patrulha, em caso localizasse o elemento, né, de passagem pela área, essa patrulha então o conduzia em cumprimento a esse mandado até a delegacia. Quanto à preservação de locais de crime, o pessoal de Rádio Patrulha, antes de ser colocado à rua, não foram colocados assim abruptamente. Eles tiveram muitas instruções. A própria academia de polícia, na época, ela já os preparou para essa missão. Então, o policial, ele era obrigado a conhecer pelo menos o artigo 6º do Código Penal. E todas as vezes que se deslocavam para local de crime, eles sabiam que tinham umas regras básicas no comportamento dessa viatura, desses componentes da Rádio Patrulha. Primeiro, socorrer a vítima se caso tivesse. Segundo, tentar prender o criminoso. E em terceiro, preservar bem o local de crime, inclusive interditando, se necessário. Isso realmente funcionava. Não sei se agora funciona da mesma maneira. O efetivo da Polícia de Vigilância e da Guarda Civil, em termos em números, você tem ideia de quantos integrantes essas duas corporações tinham? E uma outra coisa, como era feito o ingresso? Concurso, contratação e como era feita a instrução?
o seu período, o local, enfim. Como eram preparados esses homens? Pois não. Eu me lembro que em 1962 houve o primeiro concurso para a Polícia de Vigilância. Ali eu acredito que o governador tenha nomeado cerca de 800 a 1000 homens. Em 63 houve mais 2 concursos, ou melhor, teve o concurso em 62 e esse pessoal aprovado foram empossados em janeiro de 63. Na minha turma entrou eu com mais 1049 homens. Logo em seguida, em dezembro, melhor dizendo, de 63, houve um novo concurso. Ali eu acredito que entrou mais cerca de 1500. Resumindo, eu acredito que lá pelo final de 1964, a Polícia de Vigilância tinha o seu efetivo de aproximadamente 4.000 homens. De 3.800 a 4.000 homens. Quanto à preparação desses homens, inicialmente nós éramos matriculados no curso de Educação Física, que era elaborado na Quinta da Boa Vista. Ficávamos ali à disposição durante 3 meses. Nesses 3 meses ia ter um aprimoramento físico, inclusive algumas aulas de defesa pessoal, tais quais capoeira, jiu-jitsu, judô, boxe, e era exigido um preparo físico muito sério. Nós chegávamos à Quinta da Boa Vista às 7 da manhã e lá permanecíamos até 10 para o meio-dia. E sempre aprimorando o físico. Corridas, exercícios sobre solo e outros exercícios físicos. Quanto à preparação, assim que a Polícia de Vigilância assumiu o serviço de rádio patrulha, que até então estava ainda com a Guarda Civil Federal, alguns remanescentes daquela Guarda Civil Federal que optaram para a União e, consequentemente, logo depois tiveram que se deslocar para Brasília, era ministrado na própria Academia de Polícia um curso de curta duração, naturalmente observando o objetivo maior, né? Algumas aulas sobre direito penal e Código de Processo Penal, principalmente. É para esse homem, na rua, saber como agir dentro da lei. Mais tarde, quando foi criada a Força Policial, todo guarda, para ingressar na Força Policial, ele tinha que fazer um curso de aprimoramento na própria Academia de Polícia. Aí o curso já era um pouco mais extenso e envolvia outras matérias. Direito penal, direito constitucional, direito administrativo, parte, né, direito administrativo, o direito processual penal, como eu já falei, né? E prática de serviço, que isso é importante, né? A prática de serviço é muito importante. É uma disciplina muito vasta, tem muita coisa de prática de serviço que o policial é obrigado a aprender, principalmente armamento e tiro. E assim, eu acredito que isso seja o principal motivo da eficiência daquela polícia de vigilância. Bom, e sobre o esquadrão de motociclistas e também outra atividade do policiamento, que é a polícia de trânsito, como é que eram realizados? O esquadrão de motociclista, eles faziam um policiamento efetivo, né,
mas visando, por exemplo, a Avenida Brasil, né, toda a extensão dela, daqui do Marco Zero, na rodoviária do Rio de Janeiro, até a divisa lá com Itaguaí, né? Na época, no nosso limite ia somente até Itaguaí, estado da Guanabara, e Santa Cruz, né? Esse corpo de motociclista, o grupamento de motociclistas, além de fazer esse policiamento de trânsito em rodovias principais, também fazia o serviço de batedores, no caso de visita de autoridade no estado. O próprio governador, quando se deslocava para outro bairro dentro do próprio estado, né? Esse grupamento de motociclistas que fazia o serviço de batedores. Os guardas de trânsito, em cada distrito de vigilância, tinha um serviço de guarda de trânsito, quer dizer, distribuído pelos bairros. Nesse serviço, naturalmente, tinha um guarda mais antigo ou um fiscal de vigilância que tinha noção de trânsito, conhecia Código Nacional de Trânsito, né? E inclusive com cursos ministrados também pela Academia de Polícia à época, né? Curso de duração curta, mas naturalmente objetivando o preparo do policial para aquela nova função, ou seja, serviço de trânsito. Então, os policiais de trânsito, que eram lotados num serviço anexo aos distritos de vigilância, distribuído em número de 18 pelos vários bairros do antigo estado da Guanabara, esse policiamento de trânsito, principalmente nos casos de colisão com vítima, eram os homens encarregados, né, de tomar todas as providências pertinentes à preservação de local, socorro das vítimas, né, desvio do trânsito, né, organização do trânsito. Quer dizer, tudo isso era feito exclusivamente por esses guardas de trânsito. Não que os outros guardas, por exemplo, que faziam a ronda noturna, né, trabalhavam mais em policiamento ostensivo, nós chamávamos na época de PO, não que eles também não estivessem preparados, entendeu, para intervir numa ocorrência de trânsito, num acidente com vítima, entendeu? Um engarrafamento, por exemplo, para organizar o trânsito, desengarrafar. Quer dizer, este guarda também fazia isso, mas eventualmente. Especializados para essa função eram mais aqueles, né, que eram os guardas designados para trabalhar nos serviços de guarda de trânsito. Getúlio, o que você nos conta a respeito da magnífica banda da cidade do Rio de Janeiro? Disse-o bem. No tempo da nossa polícia de vigilância, nós já recebemos, né, da extinta Guarda Municipal, né, a banda da Guarda Municipal, que automaticamente passou para o corpo da Polícia de Vigilância. Era uma banda que tinha um número considerável de componentes, bons músicos, que inclusive participavam muitas vezes, em muitas solenidades na própria Assembleia Legislativa, quer dizer, isto antes da Revolução, em 63. Assembleia Legislativa, no Palácio Guanabara, na própria Guarda Civil, por ocasião do aniversário da Guarda Civil, nós fizemos uma exibição no campo de São Cristóvão, com a nossa banda tocando vários hinos, né? E que, na época, principalmente o povo, né, os passantes, paravam e aplaudiam essa nossa banda. De lá para cá, com as transformações, eu não sei efetivamente o que ocorreu. Eu tenho a impressão que essa banda foi extinta ou foi passada para o município. Eu não sei por quê.
porque praticamente a polícia uniformizada, né, aquela polícia uniformizada, ela já em 1970 ela foi totalmente extinta, a Guarda Civil no caso. Em 69 foi extinta e acharam por bem criar o corpo de agente de polícia judiciária. Esses agentes de polícia judiciária, talvez em razão, né, da sua maioria já está lotada em delegacias policiais, subordinada na época à Superintendência de Polícia Judiciária da Secretaria de Segurança Pública. E daí para cá eu não tive mais esse contato, que, por sinal, né, eu me sentia muito bem ouvindo aquelas retretas interpretadas pela nossa boa banda de música. Getúlio, qual é o fato marcante que você guarda da participação nessas corporações? Em primeiro lugar, o fato marcante, né, era a união que havia, posso dizer assim, dentro da família policial. Se um elemento, um membro da polícia de vigilância fosse agredido, por mais insignificante que fosse essa agressão, e os demais colegas tomassem conhecimento, eles se uniam e saíam em busca do responsável, desse o que desse, né? Madrugada adentro, até localizar esse responsável pelaquela agressão. Lembro-me de um fato, de uma ocasião, né, um colega que foi agredido e teve um ferimento a projeto de arma de fogo no pé, dentro da favela de Vigário Geral, onde nas proximidades, mais propriamente em Parada de Lucas, existia um posto de policiamento nosso. Pois bem, em poucos minutos a notícia se difundiu por todo o estado da Guanabara. E em questão de 1 hora, a favela de Vigário Geral e Parada de Lucas estava toda tomada por policiais da Polícia de Vigilância. Isso aí é uma prova da união que existia entre nós. Quem agredisse um policial, para nós outros policiais, era a mesma coisa que se estivesse agredindo um filho nosso. Então essa união foi que marcou muito durante o tempo que ela existiu. O outro fato, não tão relevante, mas pitoresco, né, é que certa feita, lá por 1965, mais ou menos, naquela área de Bangu, Santíssimo, Realengo, Padre Miguel, Curral das Éguas, Vila do Vintém, né, os elementos que mais davam trabalho à polícia, né, eram justamente o Roma 45 e o Luiz Carlos Praga de Mãe. Luiz Carlos, por ser oriundo de uma família toda de marginais. O pai era o famigerado Buque Jones, que cumpria a pena na Ilha Grande. Os dois irmãos também cumpriam pena na Ilha Grande, que eram nada mais, nada menos do que o Buda e o Coisa Ruim. Então, o chefe do distrito de vigilância de Bangu, né, o oficial de vigilância Hildebrando de Oliveira, ele organizou uma patrulha que dioturnamente diligenciava para localizar o Luiz Carlos Praga de Mãe e o Roma 45. E dessa patrulha eu participei. Então, um certo dia de madrugada, né, cerca das 2 da manhã, nós trafegávamos com esse jipe pela Avenida de Santa Cruz, na altura de Santíssimo, quando avistamos 2 elementos pardos, né, que levavam embaixo do braço uma pata, uma ave, pata. Então nós resolvemos interpelá-los, né? Paramos a viatura, interpelamos os 2 elementos
E de engraçado é que um já estava meio bebido, né? Meio bêbado. E o outro estava mais ou menos. Então os dois se acusavam mutuamente, né? Quem furtou a pata foi fulano. O outro, não, eu não. Quem pegou a pata lá no galinheiro foi você. E aquela acusação mútua, né? Aí resolvemos conduzi-los até a 34DP em Bangu. E lá chegando, o comissário de plantão, né, nos atendeu e nós então explicamos a ocorrência. E aqueles elementos foram detidos momentos antes na Avenida Santa Cruz, porque nós suspeitávamos que eles estavam furtando aquela ave de alguma casa ali das proximidades. E o comissário, inclusive, para desopilar um pouco o fígado, né, virou-se para um dos elementos e disse assim: olha, tem duas saídas para vocês aqui. Uma é botar no xadrez brabo lá, até vocês decidirem confessar, afinal, quem pegou, quem subtraiu essa pata. E a outra é essa pata conseguir pôr um ovo aí agora quentinho, porque eu estou com fome e seria bem-vindo um ovo fresquinho agora no momento. E tão logo o comissário terminou de dizer a frase, casualmente, coincidência, né, a pata realmente colocou um ovo mole dentro da sala de atendimento ao público na delegacia 34. Eu, finalizando essa entrevista para a série Documentos da Cadepol, eu quero agradecer a participação e a colaboração valiosa do nosso amigo inspetor Getúlio, integrante do Corpo de Funcionários da Cadepol e um excelente policial da nossa Polícia Civil.